Shalom, que a paz, a prosperidade, a plenitude e a saúde de Deus esteja com você no seu coração. Nós já estamos no nosso 9º dia e que privilégio podermos compartilhar sobre uma vida cristã mais profunda. Se você chegou até aqui comigo, comenta aí, eu já assisti todos os vídeos. Se você fez aí todos os devocionais comigo, assistiu essa série de maneira completa, você pode comentar aí, interaja comigo por gentileza. Eu quero te fazer um pedido, se essa série está marcando o seu coração, se de alguma forma Deus tem falado com você por meio de cada um desses princípios que nós compartilhamos, esses 8 primeiros, olhando para Atos, não numa ordem cronológica necessariamente, mas extraindo princípios específicos, eu quero pedir a você que compartilhe com alguém, pega todos os vídeos, você sabe, está no YouTube, no Spotify, uma forma de você poder também abençoar a vida de alguém, meditar nos princípios, são vídeos curtos com o objetivo de produzir um impacto em menor tempo. E hoje eu quero então ir para o nosso nono pilar de uma vida cristã mais profunda, e hoje eu quero falar um pouco com você sobre a paixão missionária. É isso mesmo, nós vamos ver na igreja de Atos, a igreja nascendo em Jerusalém, mas agora ela recebendo uma incumbência de Jesus. Olha, vocês vão ser minhas testemunhas, e quando Jesus diz sobre isso, ele está falando sobre Jerusalém, Samaria, Judéia, confins da terra, e a gente gosta muito de pensar numa ordem, mas o que ele está dizendo é o seguinte, vai ser junto, vocês vão, e aí tem a primeira perseguição, e fruto da primeira perseguição, então tem esse empurrão que às vezes a perseguição dá na igreja a fim de que ela possa chegar a outros lugares. E até falando sobre isso, quando nós olhamos historicamente, as igrejas que mais crescem estão nos lugares perseguidos. Há quem diga que nesse momento, países como a China e alguns países perseguidos é o momento onde tem o maior movimento de evangelização, e não só o maior movimento de evangelização, mas o maior movimento de um evangelho profundo, de um evangelho que é vivido. Mas o fato é que Deus faz com que isso seja espalhado. E lá em Atos capítulo 13, a Bíblia diz, certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separa-me Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Missões está no coração de Deus. É preciso lembrar que nós, enquanto brasileiros, só temos acesso ao Evangelho por conta de missionários europeus e americanos, sobretudo, que abriram mão de tudo e que foram para o campo missionário a fim de alcançar, atingir, tocar pessoas como nós. Gente que saiu da sua zona de conforto, gente que entendeu que havia uma relevância e gente que compreendeu um chamado missionário. Então a igreja nasce com esse DNA missionário. Primeiro foi Jerusalém, mas Jerusalém só é o começo, depois Judéia, Samaria, e agora o evangelho vai chegar aos confins da terra. Isso pulsa no coração de Deus. Por isso que como igreja nós precisamos ser renovados disso. Essa chama missionária faz parte de todo cristão que entendeu genuinamente o evangelho. Isso aqui é uma marca. E nós sempre falamos que missões, ela pode ser feita de 3 formas. Você pode fazer missões orando, contribuindo ou indo. Mas o fato é que é um tripé das missões. Todos nós deveríamos estar envolvidos na oração por missões. Todos nós devemos estar envolvidos na oração e todos nós devemos ir. E esse ir de missionário diz respeito ao entendimento de poder transcender a nossa cidade, mas também não só ficar na utopia disso. Talvez Deus está te chamando para empreender missões dentro do seu condomínio. Eu me recordo quando eu, alguns anos atrás, havia me mudado de condomínio e morei com os meus pais durante quase 2 décadas num condomínio, e depois me casei e fomos morar então num novo condomínio, eu e a Bruna, e depois de algum período aconteceram no mesmo ano 2 suicídios naquele condomínio e outras ocorrências, o que nos levou a crer que algo precisava ser feito naquele condomínio. Quando nós falamos desse poder do Espírito para missões, nós estamos falando que acontece em Jerusalém. Imagine, gente, se todos os irmãos comprometidos da nossa comunidade entendessem que o seu condomínio pode ser um lugar missionário.
Eu estou falando muito mais do que chamar irmãos para poder se reunir na sua casa, e isso tem um impacto profundo. Mas eu estou falando de talvez você entender que a sua casa pode ser um ponto missionário. Sabe qual foi o saldo de ter aberto a nossa casa para isso? O primeiro vizinho que a gente ganhou foi uma moça. Nós estávamos lá, inclusive tinha um irmão bem pentecostal que participava da reunião, e ele gostava de sapatear na hora da reunião, tremia tudo a casa, sem exagero. E aí nós estávamos na reunião, mas com o objetivo de enxergar missões para dentro do nosso condomínio. E quando nós já estávamos finalizando o louvor, tocou o interfone. Devido ao louvor alto, o irmão sapateando, a Bruna atende o telefone e eu já imaginei que era algum vizinho fazendo alguma reclamação. E do outro lado perguntam: o que vocês estão fazendo aí? É um culto? A Bruna falou: não é bem um culto. Não, o que vocês estão fazendo? Nós estamos reunidos aqui em amigos para falar sobre Jesus. Aí do outro lado a pessoa perguntou: eu posso ir? A Bruna falou: claro. Já quase no final da reunião chega uma moça e ela chega e tem um primeiro encontro, um impacto com Jesus, e ela disse: olha, eu chego da faculdade. Ela falou: passo o dia na faculdade. Ela fazia faculdade de medicina. Ela falou: passo o dia na faculdade, mas às quintas-feiras eu comecei a ouvir esse barulho. E a distância então da nossa torre para a torre dela era a maior distância que tinha. E ela disse: eu comecei a ouvir isso, e isso me atraiu até aqui. Bom, o saldo foi que a família inteira dela foi alcançada, não só ela. E outros testemunhos aconteceram. Quando nós olhamos e temos uma visão missional, todos nós precisamos estar envolvidos nisso. Mas quando falamos sobre missões também, nós estamos falando sobre missões transculturais. Nós estamos falando sobre chegar em outras cidades e nações. Nós estamos falando sobre romper línguas. E é tão vivo para nós enquanto dínamos. Deus tem nos expandido para a Europa, e é tão especial ver os pastores plantadores da nossa comunidade, meus pais, né, aos 60 anos de idade, já entrando, né, na fase da melhor idade, da terceira idade, deixando tudo para ir, para se lançarem em um outro país, em um outro contexto, em uma outra língua, em uma outra cultura. Como isso é louvável, essa chama precisa de queimar no coração de todo cristão. Como é louvável ver, né, os nossos esforços, e a nossa igreja investe tanto em missões, tanto em missões. Essa semana mesmo, o Conselho Financeiro lá de São Paulo estava falando sobre investimento de missões. Nós temos aberto igrejas, e toda abertura de igreja é um investimento de missões, é um esforço das nossas igrejas locais, mas também temos investido em missionários. Missionários que estão fazendo trabalhos sérios, que estão empreendendo trabalhos sérios. Sabe, a missão, ela se expressa em envio, plantação e formação. Aqui, Paulo, Saulo e Barnabé são enviados para a obra missionária. Foram decisões estratégicas. E lá no capítulo 14, nós vemos lá no verso 21 e 22, a Bíblia vai dizer, no capítulo 14, no verso 21 e 22, depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, onde fortaleceram os discípulos. Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. O que isso quer dizer? A igreja está sendo expandida. O próprio apóstolo Paulo vai participar da plantação de igreja. Ele vai a um lugar, planta igreja. Então, quando nós olhamos esse movimento, Derbe, Listra, Éfeso, Filipos, Tessalônica, Macedônia, todos são frutos de missão. Houve lágrimas, perseguições, prisões, mas também houve avivamento, conversão, estruturas espirituais firmes. A igreja primitiva se expandiu com paixão, mas também com profundidade. Havia uma paixão missionária nessa igreja, e nós somos uma igreja de paixão missionária. A minha pergunta, e obviamente todas as vezes que você faz um investimento, nós temos um compromisso de que todo investimento em dízimos e ofertas da nossa igreja também redunde em missões, mas nós podemos ir além disso. É louvável também no período das férias, como nós fazemos movimentações como a Move on Field, que é o quê? São irmãos que estão indo a lugares para passar, às vezes, uma semana, 5 dias, 10 dias. É lindo saber que, né, nós temos irmãos
sendo enviados para o campo missionário, mantidos, sustentados, mas que possuem esse fogo missionário. Então o fogo missionário hoje é a nossa resposta como igreja. O mundo ainda precisa ouvir. O Brasil ainda carece. Então, nem todos nós seremos enviados fisicamente, mas todos nós precisamos estar dentro dessa convocação. E quando falamos sobre esse envio, nem todos seremos enviados, mas todos estamos debaixo de um envio. Seu campo missionário pode ser o seu condomínio, o seu bairro. Seu campo missionário pode ser a escola do seu filho. Imagina se as mulheres se levantassem com o encargo missionário de dizer: eu vou ganhar todas as mães desse grupo. Eu vou ser um canal. Imagina o impacto que isso produziria. Mas pessoas comprometidas com missões aqui também estarão comprometidas em oração. Também estarão comprometidas com o envio daqueles que são separados por Deus para ir. Os nossos recursos, a nossa oração e a nossa disposição precisam estar envolvida nisso. Sabe, nós precisamos estar olhando para alguns projetos missionários e eu queria te encorajar, inclusive. Talvez você não conheça missionários sérios. Eu posso apresentá-los. Nós temos missionários na Europa fazendo um trabalho. Nós temos lá pelo menos 3 casais de pastores e com equipes que estão somados a eles, mas recentemente nós acabamos de enviar o Gabriel e a Natália, um casal tão precioso, para o processo de plantação da Dínamos Lisboa. E você pode se aproximar em oração, você pode se aproximar em investimento, você pode se aproximar dessa forma. Nós temos os nossos pastores plantadores, pastor Dene e pastora Solange, que são missionários. O que eles estão fazendo é missão. E da mesma forma que aqui a Bíblia diz que Saulo e Barnabé não são enviados para uma viagem. Gente, missão, e quando falamos do aspecto transcultural, ela não é uma viagem, eles não estão lá viajando, né? Eu sei que talvez você fale: nossa, Europa, pastor. Não, a Europa é extremamente carente do Evangelho, tal qual o continente africano e todos, o Oriente Médio. Nós olhamos, mas entendemos que temos um compromisso com isso também e podemos nos somar. Então, como o nosso chamado ele não é diferente, o mundo precisa. E como nós fazemos isso? Eu reforço: orações constantes pela nossa própria vida. Há um homem de Deus que diz que todo cristão ou é um missionário ou um impostor. Esses dias eu ouvi um testemunho de um pastor, estive na Dínamos Goiânia, e um pastor chamado Lucas, ele disse que ninguém da família dele era cristão, mas que aos 16 anos de idade, ele foi passar férias, ele jogava futebol, foi passar férias na casa dos seus pais, na sua cidade natal. Ele falou que acorda com um barulho na cozinha, e quando ele se aproxima da cozinha, tem um homem, ele estava consertando a máquina de lavar dos seus pais. E ele disse que esse homem consertando a máquina de lavar, ele aborda esse jovem com a mensagem do Evangelho. Era um cara disfarçado. Era um missionário disfarçado de alguém que consertava a máquina de lavar. E o Evangelho chegou não só para ele, mas para toda a família dele, através de alguém que entendeu a visão de missões. Mas também nós, enquanto missionários, precisamos visualizar aqueles que estão fazendo missões um pouquinho mais longe, estão saindo da sua casa, estão indo a outros lugares, com as nossas orações, com o nosso investimento financeiro. Às vezes a missão que você vai fazer no seu condomínio requer investimento financeiro, de fazer o café, de colocar a mesa, de chamar para esse ambiente, né? Mas também com a disponibilidade pessoal e às vezes não só estar no condomínio, na cidade, no bairro, na nação, mas com a disponibilidade de poder ir. E quando falamos sobre esse lugar de missão, entendemos que Deus prepara o nosso coração, mas para amar isso, ver o reino de Deus sendo expandido. Nós cremos que missões não é uma viagem turística, missões não é busca de conforto, missões também não é só obra de caridade, ainda que faça parte das missões. Missões é o estabelecimento do reino de Deus através de igrejas locais sendo plantadas. E aqui nós olhamos para isso. Esses homens, e sobretudo vemos aqui Paulo e Barnabé
eles agora sendo enviados para plantar igrejas em tantos lugares e estabelecer o reino de Deus. E nós temos um compromisso com isso. Isso aqui é uma marca de um cristão sadio. Glória a Deus, continue investindo e orando pela igreja local que você está, pelo estabelecimento dela. Mas mais que isso, tenha a perspectiva de olhar para fora, enxergar missionários que estão no campo e ser aquele que é apaixonado por missões, para que a sua vida também seja, e você tenha a graça de em vida participar do que Deus está fazendo. Se eu puder te dar uma dica, primeiro, cresça na chama missionária, no lugar que Deus te colocou. Crie estratégias, meios, formas para entender como ganhar, como ganho a minha empresa, como que você vai entrar num condomínio anos e mais anos, não vai ter uma visão missional acerca daquele lugar. Mas, em segundo lugar, eu diria para você, se comprometa com alguma obra missionária. Entenda dentro da sua igreja, e se você me der a liberdade, na Dynamos nós temos tido uma expansão para a Europa, mas nós temos outros missionários também. Se comprometa com esses missionários. Talvez você pode pegar o telefone deles. Talvez de tempos em tempos você pode mandar uma mensagem de incentivo. Talvez em algum momento você pode programar suas férias para ir para essa cidade, para poder se disponibilizar, para poder servir. Você pode entender quais são as formas de poder servir com seus recursos, com a sua oração, com o seu coração e com a sua disposição. E que Deus gere no seu coração alguém que tem uma chama e uma paixão missionária.